Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Di. O vídeo de hoje é mais um Se Liga na Dica. Vamos lá? Antes de começar, já se inscreve aqui no canal e deixa o curtir no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Di, quando devemos começar a estudar legislação tributária? Por enquanto, o concurso está morno. Começar a legislação tributária, normalmente, se você vai fazer concurso estadual, a principal lei é o ICMS. Você pode começar, antes de sair o edital, já estudando a Lei Candir, porque é ela que serve de base para a legislação tributária de todos os estados. Então, você ter um bom conhecimento de Lei Candir já vai te ajudar muito no pós-edital. Antes de sair o edital, eu não aconselho que você comece a pegar as legislações específicas. Por quê? Tem estados que, por exemplo, em ICMS cobram tanto a lei do ICMS quanto o decreto que regulamenta o ICMS. Já tem estados que não cobram a parte do regulamento. Então pode ser que se você estudar antes de sair o edital, você acabe perdendo tempo. Como a legislação estadual normalmente é uma repetição da Lei Candir, com alguns detalhes que eles vão acrescentando, se você tiver uma boa base de Lei Candir, você não vai ter dificuldade em, depois que sair o edital, pegar a legislação específica do estado. Agora, se for um concurso municipal, a principal lei é a lei do ISS, que é a Lei Complementar 116. Tendo uma boa base dela, você também consegue, depois que sair o edital, incluir a parte específica para aquele município. Você consegue direcionar depois da publicação do edital. Por quê? Você já tem uma boa base da Lei Complementar Federal, tá? E aí, para os outros impostos, como no caso do Estado, IPVA, ITCMD, eu te aconselho a você ler a parte do CTN, que trata desses impostos, para que você tenha bem consolidado qual que é o fato gerador, quando que ele ocorre, e a mesma coisa para o IPTU e para o ITBI, para que você saiba o geral daqueles impostos, tá? E aí, quando sair o concurso que você quer, você pega a parte específica. Se você tiver a parte geral, a parte que é comum a todos os estados e a todos os municípios bem consolidada, eu acho que você não vai ter dificuldade em ver a parte específica depois da publicação do edital. Pós-edital, matéria nova, como organizar para estudar. No mundo da Alice no País do Concurso Público, a gente não tem matéria nova no pós-edital. Mas a gente sabe que o mundo não é ideal, que às vezes a gente está se preparando com base no edital anterior, vem um edital novo e coloca uma matéria que ninguém nunca viu e que nem sabia que ia cair. Ou então mesmo você sabia que aquela matéria ia cair, mas não deu tempo de ver ela no pré-edital. O que eu aconselho é, se tem uma matéria nova que você ainda não viu, coloque ela para você estudar todo dia. Se é uma matéria só, veja ela todos os dias até você esgotar o edital dela. Então, supondo que você vai fazer TCE agora do Rio de Janeiro. E a única matéria que você não viu é auditoria governamental. Estude auditoria governamental todos os dias. Se você faz 3 tarefas por dia, uma vai ser auditoria governamental. E aí as outras 2, você coloca revisão e questões das matérias que você já estava estudando, né? Já tem conhecimento para você ir relembrando. Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai adiantar o máximo logo que o edital sair, e aí depois você vai reforçar fazendo questões e revisões daquela matéria que você viu na semana anterior. Se for um caso, Di, mas tem 2 matérias que eu ainda não vi. Mas tem 3 matérias que eu ainda não vi. Aí o seu caso é mais grave. O que eu te aconselho é pause o seu ciclo e logo na primeira semana estude tudo dessas que você não viu. Se precisa, estude todo dia, as 3 mesmo. Vamos supor, você não viu auditoria governamental, você também não viu controle externo e você também nunca viu TI. Então na primeira semana você vai estudar só isso. O seu cérebro não vai esquecer, por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, se você ficar uma semana só estudando outras matérias. Dá uma pausa no seu ciclo e faz o máximo
daquilo que você ainda não viu. E aí depois, quando você esgotar elas, terminou elas, ótimo, agora você vai fazer ciclos de questões e revisões das que você já tinha visto e também ciclos de questões e revisões da matéria nova que você acabou de ver, tá bem? Então tente esgotar essas matérias logo que o edital saiu. Dê um gás nelas nas primeiras 1, 2 semanas. Dependendo do tamanho da matéria, em 2 semanas você consegue esgotar ela, tá bem? Dificuldade com exatas. Exatas é treino. A primeira coisa que você tem que pensar, você tem uma boa base de exatas? Qual é o seu problema? O seu problema é, eu não estou entendendo matemática financeira, ou, eu não sei fazer divisão com vírgula. Você tem que pensar, meu marido tá rindo. Você tem que pensar um momento que a gata tá fazendo barulho. Você precisa analisar se a sua dificuldade é na matéria nova ou se a sua dificuldade é lá na base. Eu não sei fazer divisão com vírgula. Eu não sei fazer multiplicação de fração, divisão de fração, essas coisas. Regra de 3, porque às vezes tem questões de matemática financeira, por exemplo, de estatística, que você resolve com uma regra de 3. Então você tem que ter essa parte bem. Tem um professor de matemática no YouTube, ele é professor de matemática para ensino médio mesmo. Acho que o nome dele é Procópio. Assiste as videoaulas dele, ele ensina a fazer as divisões com vírgula. Eu sei que parece básico, mas às vezes é isso que está te atravancando. É isso que está fazendo você ter dificuldade. E às vezes com uma aula de 50 minutos dessa no YouTube, você vai adiantar vários tópicos. Então, pense, a sua dificuldade é do material novo ou a sua dificuldade é na base? Se for na base, assiste um curso ou mesmo uma aula do tópico que você tem dificuldade. Regra de 3, divisão com vírgula. Agora, se a sua dificuldade é no novo, por exemplo, eu tenho dificuldade em raciocínio lógico, eu tenho dificuldade em estatística, avalia. Se você está só no PDF, tá lendo só o PDF, te aconselho a ir para videoaula. Porque essas matérias, às vezes, mesmo para quem é de exatas, a videoaula é necessária. Eu mesmo fiz videoaula de matemática financeira com o Bruno Lima e de estatística com o Carlos Henrique, mesmo eu sendo uma pessoa de exatas. Então, eu não tinha dificuldade na base, mas às vezes eu me enrolava na hora de resolver o exercício. Então, eu fui para videoaula, se você está só no PDF. Agora, se você já está fazendo a videoaula e mesmo assim não está rendendo, você está vendo que não está dando certo e tudo, experimente outro professor. Às vezes, eu posso falar, igual eu citei esses professores que deram certo para mim. Tem gente que não se adapta com eles. E aí não é errado você falar assim, não tá dando certo com esse professor. Mesmo que ele seja o bam 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 das galáxias, o Brad Pitt dos concursos, não tem problema. Você pode não se adaptar ao jeito dele. E aí não é vergonha você falar assim, eu não me adapto, vou fazer com outro professor. Tudo bem, vá fazer com outro professor. E exatas é treino. Treino, treino e treino. Às vezes a gente acerta uma questão, não é porque a gente sabe mesmo, é porque a gente já fez uma igual em outro momento, só que com números diferentes. É isso. Na maioria das questões, na verdade, é isso. Você já fez uma igual, só que com outros números. Contabilidade também é assim. É treino. Então treine bastante, faça bastante questões. Se, por exemplo, você está assistindo videoaula, assiste a videoaula do professor. Normalmente, nas videoaulas, os professores resolvem poucas questões, porque o tempo é curto, senão o curso vai ficar imenso. Então, ele resolveu ali 5 questões. Terminou aquele bloco de videoaula, em vez de você passar para o próximo, vai praticar, vai fazer 50, 60 questões daquele tópico, até aquilo entrar na sua mente. O problema é que a gente quer, às vezes, não estou falando que é o seu caso, mas é que às vezes de escutar os meus alunos e até mesmo comentário com outros colegas que estudam, a gente negligencia essa parte de praticar. Por quê? Porque a gente quer terminar o conteúdo teórico o quanto antes. Então, não negligencie, principalmente em exatas, em contabilidade, que são matérias que precisam de treino, precisam de prática.
Então terminou a videoaula, o professor fez 10 exercícios, fez 15, é pouco. Vai para o PDF e faça 50, 60 questões, faça todas as questões do PDF, até exaurir aquilo. Meu marido tá levantando a sobrancelha aqui falando, meu Deus, esse povo vai pirar. É assim mesmo, eu fiz assim. E garanto que muitas outras pessoas fizeram. Se você não é um gênio e nem é uma pessoa superdotada, você precisa fazer muitas questões, você precisa massificar aquilo. Em contabilidade, por exemplo, que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, o que eu fazia? Eu assistia o vídeo do Silvio Santos toda segunda-feira. Então, fizesse chuva ou sol, segunda-feira fosse dia útil ou feriado, eu assistia vídeo do Silvio Santos. Então eu assistia um bloco de videoaula na segunda-feira. E aí, durante a semana, eu acompanhava outro curso em PDF. E aí eu fazia as questões do vídeo do Silvio Santos e fazia todas as questões do PDF. Às vezes o assunto de uma e de outra aula não era o mesmo. Mas mesmo assim é com essa repetição de questão, repetição de exercício que a gente vai massificando. Isso vale para contabilidade e vale também para exatas. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, beijo e bons estudos!